Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste terceiro trimestre de 2017 estudando nas lições da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Se você deseja nos convidar para estarmos aí em sua igreja, basta entrar em contato conosco. O telefone está aí, 99 é o DDD e o telefone é 991520454. O nosso e-mail é henriquelhas@hotmail.com. Nós fazemos palestras para professores, superintendentes, obreiros, fazemos palestras sobre missões. Eu já fui missionário, pela graça de Deus nós abrimos 8 igrejas. Nós fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras sobre família, fazemos palestras para círculo de oração, para jovens e fazemos palestras sobre dons do Espírito Santo. Graças a Deus nós recebemos o dom de curas. Onde nós temos estado, Jesus tem curado aí pelo menos 100 pessoas toda semana. Então você nos convide, nós estaremos aí. Jesus está fazendo milagres, maravilhas, desaparecendo vários caroços. A última vez que estivemos agora em Anapuru, Pará, foram 11 caroços que desapareceram nos seios das irmãs. Deus fazendo maravilhas, cura muita gente de coluna, né? Bico papagaio, hernia de disco, aquele esporão no pé, muita gente curada de bursite, artrite, muita gente curada aí dor de cabeça, dos olhos, dos ouvidos, muita gente curada mesmo. Deus tem feito muita coisa, Jesus tem estado presente realmente. Nós tivemos ali batismo do Espírito Santo, tivemos 23 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então Jesus está realmente fazendo maravilhas. Você nos convide e nós estaremos aí com você na sua igreja. Então hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 6, que vai falar sobre o pecado. O título da lição é A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração a Deus. Então a lição ela fala sobre o pecado do homem e a restauração desse homem. Não fala da origem do pecado, porque nós sabemos que a origem realmente do pecado foi no céu, né? E foi através de Lúcifer, que se rebelou contra Deus e nessa rebelião levou consigo a terça parte dos anjos. Assim acreditamos, baseados aí na leitura em Isaías, né? E Ezequiel. Embora não tenha nenhum texto claro na Bíblia sobre isso, nós entendemos a partir daí. Então depois que Satanás, quando o homem é colocado na terra, ele vem para tentar esse homem, porque Satanás desejava ser a imagem e semelhança de Deus. Na verdade ele queria ser melhor do que Deus, subir acima do trono de Deus. E ele viu que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, ele queria roubar do homem essa imagem e semelhança com Deus, e então ele vai ao ser humano e o faz pecar. A partir daí o pecado entra no mundo, e todos aqueles que nascem descendentes de Adão e Eva já nascem com essa semente maligna do pecado, que vai passando de pai para filho, de geração em geração. Só tem um jeito de ficar livre dessa semente maligna, é nascendo de novo. Então é preciso morrer e nascer de novo. Então morrer para o pecado é preciso arrependimento e é preciso fé. São duas coisas necessárias para ficar livre dessa semente maligna. Então se arrepender dos seus pecados e ter fé em Jesus Cristo. Ter fé que Jesus Cristo veio, levou os nossos pecados sobre ele, maldições, tudo que não prestava do homem, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Conforme Romanos 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então as pessoas se arrependem, como está em Efésios, né, capítulo 2, olha aí, pela graça somos salvos por meio da fé.
Então tudo que era preciso fazer para sermos salvos, Jesus fez. Agora só precisamos acreditar nisso. E para acreditarmos nisso, nós precisamos do convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então, é um trabalho que o Espírito Santo faz a partir do momento que a pessoa quer se arrepender dos seus pecados. E ele então, pela fé, ele vai acreditar que Jesus Cristo morreu por ele, ressuscitou. Então essa pessoa é salva. Glória a Deus, aleluia. Aí então existe a restauração desse ser humano. Existe aí a regeneração desse ser humano. O textual está aí, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia enfatiza que todos pecaram. Não existe nenhum ser humano que nasceu na terra, depois de Adão, que nunca pecou, a não ser Jesus Cristo. Então, todos pecaram. Destituídos estavam na glória de Deus, por quê? Porque não podiam ter contato com Deus. Eram considerados agora inimigos de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. Cria uma barreira entre Deus e nós aqui na terra. O pecado nos torna inimigos, nos separa de Deus. E existe um juízo de Deus preparado para esse pecado. Então Jesus levou o juízo sobre ele para poder abrir novamente essa comunicação com Deus, para nós podermos nos chegar a Deus. Então é preciso Jesus. Só se chega a Deus através de Jesus, o seu sacrifício feito na cruz do Calvário. A verdade prática diz assim: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-los a Deus. Então aqui é uma parte do credo. Nós continuamos aí lendo, pedindo aos irmãos, leiam o credo na igreja. Então aqui uma parte do credo, e você pode ver lá no credo, que fica aí na parte número 5. No tópico 5 aí do cremos, né, da confissão de fé, diz aí, olha: cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3, 23 e Atos 3, 19. Nós já lemos Romanos 3, 23 e agora vamos ler Atos 3, 19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então sabemos que só podemos nos chegar a Deus, que já fizemos, né? Só através do arrependimento de pecado e crer, ter fé na obra expiatória de Jesus, na obra redentora que Jesus realizou. Então ele veio, nasceu na terra como homem, levou sobre ele os nossos pecados, maldições, tudo que não prestava, morreu por nós na cruz no Calvário e ressuscitou. Então é importante crer na morte de Jesus, mas também crer na sua ressurreição, como diz em Romanos 10, 9, se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E devemos saber que a salvação é um dom de Deus. Olha aí, o salário do pecado é a morte. Nós merecemos. Você pecou, você merece um prêmio. A morte, morte física, morte espiritual, morte da alma. Aí abrange 3 mortes diferentes. A condenação a viver eternamente sem Deus, sem paz, sem salvação. Onde as pessoas vão ser lançadas, as pessoas que não se arrependerem, não tiverem fé no sacrifício de Jesus, vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre no final de tudo. Para que possamos ser salvos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E essa salvação é exatamente a restauração desse ser humano. Adão foi colocado na terra como um homem perfeito, tinha comunhão com Deus.
nem sabia o que era pecado. Então, depois que ele peca, aí a raça humana inteira, que é descendente dele, já nasce com a semente do pecado e da primeira oportunidade que tem, já peca. Então tem desejo de pecar e peca. Para restaurar esse homem, somente com um novo nascimento, que quando a pessoa se arrepende e aceita Jesus como Senhor e Salvador, crê que Ele fez uma obra restauradora para nós, Ele levou sobre Ele aquilo que tinha contra nós. Então, nós fazendo isso, somos restaurados, somos regenerados, somos aí declarados justos, santos, somos ligados novamente a Deus pelo Espírito Santo que vem morar em nós. A leitura bíblica em classe desta lição é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21, que fala para nós da entrada do pecado no mundo. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma ofensa só, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja bem que o primeiro versículo, ele fala para nós que o pecado entrou no mundo por Adão, não é por Eva. Preste atenção, o apóstolo Paulo diz que Eva foi enganada, ela não recebeu uma ordem direta de Deus para não comer daquele fruto. Adão sim recebeu a ordem direta. Adão, ele não vigiou a sua esposa e Adão aceitou comer do fruto sabendo que era proibido comer. Veja bem, ele recebeu uma ordem direta de Deus. Então, ele deveria ter recusado quando Eva ofereceu. Então ele comeu deliberadamente. Ele pecou porque quis pecar. Porque quis realmente experimentar algo que Deus o havia proibido. Então ele deve ter sido convencido pela sua esposa, devido ao que a sua esposa ouviu de Satanás, que estava personificado na serpente. Se nós olharmos direitinho, provavelmente a serpente antes tinha como se locomover, mas depois de Gênesis 3, aí, nós vamos ver que o juízo de Deus veio sobre a serpente, porque ela foi instrumento de Satanás para causar no homem a desobediência, o pecado contra Deus. Como toda mulher foi atraída por Satanás, primeiro pelo seu olhar, olhe para o fruto, depois pelo desejo de experimentar, de comer, e depois pelo desejo de ser grande, de ser igual a Deus. Então aí, sempre o pecado, Satanás, como é que ele faz para a pessoa pecar? Ele vem com